No Alesp Conecta de hoje, o tema é como lidar com as emoções na modernidade. E a nossa convidada é a psicóloga clínica Marilene Ked. Fique agora com a íntegra da entrevista. Obrigada por ter vindo ao Alesp Conecta. Eu que agradeço, Júlia. Um prazer estar aqui com você, com quem te ouve. Um prazer mesmo. Legal. Acabei de falar, né? Todo mundo faz aquelas finalzinho de ano, antes da virada do ano. O pessoal pega a canetinha, às vezes escreve ou pensa em coisas que precisa mudar para o próximo ano. Mas às vezes a gente chega no final do outro ano e a gente viu que metade das coisas a gente não fez. O que é possível e o que não é possível de se colocar como metas? Tem como quantificar ou qualificar isso? A princípio, eu sou a favor, sim, de se fazer um balanço no final do ano. Sabe, daquelas perspectivas que você tinha, das expectativas, para ver o que funcionou e o que não funcionou. Isso é importante. Assim você já começa a pensar, a criar novas expectativas, a fazer novos planos, objetivos, traçar metas para o ano que se inicia. Isso é importante. Por quê? Primeiro você saber o que não foi, o que você não conseguiu realizar nesse ano que se finda, no caso, tá? Aí você vai pensar o porquê, o que aconteceu. E se você ainda pretende manter aquele sonho, aquele ideal. Não quero um novo, eu tenho um novo sonho, um novo ideal, uma nova meta, ótimo. Aí você tem que pensar o que você tem que fazer da sua parte para que isso aconteça. Então, eu sou a favor de que se tenha metas, faça planejamento, tenha ideais, sabe? Que você idealize uma vida melhor para você e que você vá à luta para que isso aconteça. Mas procurando manter o equilíbrio. Não adianta você ter sonhos que vão tirar sua paz, seu equilíbrio emocional, você estabelecer metas que muitas vezes levam até alguns anos para serem atingidas e com isso você vai perdendo o seu equilíbrio e muitas vezes até o foco. Então é importante você pensar em coisas reais. Que você vai conseguir. Que você vai Exatamente. conseguir fazer durante aquele ano, ou se é alguma coisa um pouco mais ampla, que você comece naquele ano, mas que leve, que você saiba, tenha consciência que vai levar um tempo a mais. É Porque senão lógico. você fica no desespero antes de começar, né? Fica irritado, ansioso, sabe? Toda meta, todo objetivo, Júlia, ela tem lá no caminho, no processo todo, os seus desafios, os seus obstáculos, os seus problemas. Isso tem para todos. O que não pode acontecer é você estabelecer metas e se desequilibrar, né, ficar estressado demais porque você quer a qualquer custo alcançar aquilo. Você tem que pensar também na sua saúde mental, na sua saúde física. Então tudo tem que andar alinhado. Não deu certo alguma coisa hoje, acorde disposto amanhã para fazer com que aquilo dê certo. Porque obstáculos vão existir, fazem parte. Mas quanto maior a sua motivação interna, quanto maior a sua determinação para que você realize aquele objetivo, realize aquele sonho, mais difícil de você desistir no meio do caminho. Então, você me diz assim, é preciso ter a consciência daquilo que você está pondo como meta, como planejamento, saber que haverá frustrações naquele período, que não vai ser tudo assim, o mundo perfeito. Porque senão você vai acabar se frustrando porque não conseguiu fazer aquilo que você escreveu, ou imaginou, idealizou para aquele ano. Aí eu acho que a gente entra num outro momento que a Marilene tem 7 publicações já feitas, né? São 7 Sim, livros. 7 livros. Né? Tô vendo aqui, ó. Duas que me chamam muito a atenção, né? Questão de emoções. Organize suas emoções e ganhe qualidade de vida. Emoções, situações e soluções. A gente está precisando aprender a lidar melhor com as emoções?
Olha, Julie, todas as emoções são importantes, têm as suas funções nas nossas vidas, todas. Não adianta a pessoa só querer que aconteça, que sinta, que tenha emoções positivas, Uhum, porque as negativas também vão surgir, fazem parte, né? O que não vale é você, quando surgir essas emoções negativas, você ficar alimentando isso. uhum. Então, a raiva é importante para alguns aspectos? Sim, ela vai te dar um movimento, mas não é para você alimentar uma raiva, não é para você alimentar uma mágoa, é para você. Se você tem alguma culpa, você tem que resolver isso, Uhum. procurar entender o que aconteceu, elaborar isso, faz até um tratamento, uma psicoterapia para entender e resolver isso. Não pode ficar alimentando isso. Então, quando eu digo, vamos equilibrar as emoções para que as emoções não te controlem, principalmente as negativas, Uhum. as que não pode te controlar são as negativas. As positivas você deve alimentar todos os dias, o amor, a gratidão, a alegria. Você tem que alimentar isso, mas quando surgirem as negativas, entender o motivo delas, Uhum. que tem uma função na sua vida, elas também têm algo a ensinar, Você não pode tá? excluí-la Não totalmente da pode, sua não tem vida. como. Uma frustração vai surgir, Uhum. uma culpa, uma mágoa, uma raiva, um medo vai surgir. Faz parte do seu dia a Faz dia, né? Não tem parte, jeito. não tem, mas você não pode alimentar e nem deixar com que elas dominem a sua vida, porque elas vão influenciar em todos os aspectos. Então, isso é que eu explico nos meus livros. Uhum. Procure ter controle, equilíbrio emocional. É a mesma coisa as pessoas que vivem estressadas vão acumulando estresse. Aí elas acabam que a famosa gota d'água, né? Uhum. Tendo aquela explosão de raiva quando não é para ter, porque não é para ter explosão de raiva. É quando a pessoa tá no limite do limite que. Exatamente. Crises de choro quando acontece alguma coisa, ela passa o nervoso, ela tem uma crise de choro. Então, o que, que tem que fazer? Diariamente, respira profundamente. Tudo, procura, vai Respirar nunca anoitecendo, foi tão importante tão ultimamente. importante. Respirar fundo. Vai anoitecendo, vai levando para a noite, uma reflexão assim: olha, eu não vou levar para amanhã o estresse de hoje, eu vou dormir um sono renovador, que vai me tranquilizar, que vai me energizar, eu vou acordar tranquila, pronta para a luta do dia a dia, não ficar acumulando estresse. As pessoas estão acumulando estresse e por isso vão perdendo o equilíbrio emocional. Muitas têm conflitos emocionais mal resolvidos, coisas que ela fala assim: "Ah, eu passei por isso, deixa para lá, não dá para resolver Coloque agora". embaixo ali do tapete, que a gente fala, e segue a Não vida. fica, Não dá para Júlia. colocar embaixo do tapete Não dá, mais. porque aqueles conflitos emocionais que não foram resolvidos, Uma hora não eles voltam. foram elaborados, não foram ressignificados, eles vão surgir em forma de sintomas psicossomáticos recorrentes, muitas vezes em forma de doença, instabilidade do humor com Uhum. frequência. Então, e fora outros, Outras coisas que pode acontecer. exatamente. Porque, assim, quando a gente fala de metas possíveis e afins, a gente sempre lembra. Quem nunca na vida falou assim: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou começar uma dieta, eu vou fazer isso, vou entrar pra academia e tal. Porque é uma coisa latente, né? Você pensar e cuidar do corpo, tô dizendo pela saúde, não só pela estética, a questão da saúde. E aí a gente entra nesse ritmo de vida maluco que a gente tem na atualidade. As pessoas estão esquecendo de olhar pra si mesma? O que acontece, Se Julie? preocupa com o corpo, se preocupa com o trabalho, se está tudo certo, se preocupa com o filho, com o marido, com o que for, com família, e esquece de pensar: e eu como estou? Em muitos casos, a pessoa tem sim o desejo de cuidar da saúde, de emagrecer, de mudar hábitos, mas a dinâmica de vida dela e também, muitas vezes, crenças limitantes que não permitem que ela acredite no poder de mudança, não deixam ela realizar isso. Uhum. Muitas vezes, então, ela tem o desejo, ela tem a vontade, mas a dinâmica de vida, a rotina dela e questões interiores não deixam ela
conduzir, tocar isso para frente e fazer com que aconteça. Tá? Eu já vi casos, a pessoa chegar para mim e falar, Marilene, eu quero fazer isso, mas eu não tenho forças. E você vê que é uma realidade dela. Ela tem crenças limitantes dentro dela que ela não acredita que ela é capaz de mudar e manter aquilo que ela vai mudar. Então, no meio do caminho, ela sucumbe, ela desiste. São pessoas que precisam de ajuda especializada, tá? Agora, que hoje em dia está difícil, Júlia, das pessoas realmente olharem mais para si e pensarem, eu preciso promover uma mudança na minha vida, buscar mais qualidade de vida, saúde física e mental, isso sim. E aí eu ia te falar, essa questão de saúde mental, ainda existe um certo pré-conceito das pessoas de irem a um terapeuta, de fazer uma terapia, de falar, não, esse tempo eu vou tirar para cuidar das minhas emoções, porque pode achar, isso é bobeira, é coisa que tá falando para tentar fugir de alguma coisa. Existe ainda, nós, pessoas, ainda temos esse preconceito de cuidar da alma? Infelizmente ainda existe, o estigma ainda é grande, tá? Muitas pessoas, quando a gente fala de saúde mental, já pensam em doenças psiquiátricas assim. Lógico, tem, gravíssimas. Esquizofrenia, né? É uma delas. Tem. Agora, nós estamos falando de uma saúde mental pensando principalmente onde? No nível de ansiedade, do estresse, da depressão que atinge milhões de pessoas. O Brasil está em primeiro lugar no ranking de pessoas ansiosas. Uou! Então, onde já se imaginava isso? É muito importante, é para ontem, mudar a forma das pessoas conduzirem as suas vidas, né? Os brasileiros estão muito ansiosos, não têm controle sobre a sua ansiedade, que pode evoluir para crises de pânico e pode evoluir para quadros de depressão. E é bom a gente deixar isso bem claro, né? Exatamente. Que a depressão pode ser decorrente desse quadro de ansiedade. Exatamente. Então, e depressão, em alguns casos, leva o quê? Ideação de suicídio, suicídio. Então, tem que se pensar na saúde mental e com carinho, com respeito e começar a partir de agora a refletir o que eu tenho feito pela minha saúde mental. A minha dinâmica de vida, a minha rotina, ela favorece ou ela prejudica a minha saúde mental? Eu acordo todos os dias muito ansioso, eu sou compulsivo, eu estou desenvolvendo um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho alguma fobia. Então, se isso acontece, eu preciso buscar ajuda. Guardadas as devidas proporções, como se fosse um vício, né? O vício você cuida dia após dia. Essas questões emocionais a gente precisa cuidar diariamente, é isso, né? É um exercício diário, Júlia. Você sabe que a pessoa sabe que ela não está bem. Ela precisa entender que a partir do momento que ela tem essa consciência, ou que alguém aponta para ela, fala, olha, você está muito ansioso, você está desequilibrado, você está todos os dias apresentando sintomas, você está doente, você precisa buscar ajuda. Então, a pessoa precisa entender, ela está com uma instabilidade do humor muito grande. De repente, você está falando com a pessoa, ela começa a gritar, ela não está te ouvindo, ela não tem atenção, ela não tem foco, ela não tem concentração. Então, é para ontem parar e pensar, eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque ela reflete na saúde física, na qualidade de vida. E no entorno também, né? Não tem jeito. A gente está conversando aqui com a psicóloga Marilene Ked. Muita coisa interessante sobre essa questão mental, de emoções e afins. A gente está acabando o nosso primeiro bloco. Você viu que a gente vai no bate-papo, o primeiro bloco está indo. Mas no segundo bloco, a gente vai falar de uma coisa muito interessante que a gente trocava uma figurinha antes, de viver o momento presente. Mas a gente vai descobrir o que é isso no próximo bloco. A gente já volta. No primeiro bloco, a psicóloga Marilene Ked nos contou como é importante estabelecer metas possíveis para o novo ano que se inicia. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje. Neste bloco, a gente vai falar muito sobre habilidades socioemocionais. No final do primeiro bloco, eu dei uma deixa aí, né? Que a gente ia saber agora o que significa viver no momento
presente. E aí eu já engato uma outra coisa que a gente conversou um pouquinho antes de começar o programa. Piloto automático. As pessoas estão no piloto automático. E o que seria esse piloto automático dessa modernidade? As pessoas, a grande maioria, está vivendo no piloto automático. E isso prejudica demais a saúde mental. É preciso focar no presente, estar presente no aqui e agora, viver plenamente esse momento. Faz tão bem. Então você acorda, você respira profundamente, você já pensa no seu dia, você já projeta coisas boas no seu dia, programa um dia positivo mesmo. Olha, tem casos de pessoas que você pergunta à noite o que ela almoçou, ela não sabe porque ela estava comendo, pensando em outras coisas, olhando o celular. Ela não vive o momento em si. Muitos chegam em casa, permanecem online, eles não têm aquele momento, né? Aquela coisa de ter o ponto de equilíbrio. Você tem que saber quantas horas você fica online e também o tempo que você deve ficar offline para você e para sua família. As crianças precisam de atenção, precisam do olhar dos pais, da atenção dos pais. Você só vai saber como um filho está emocionalmente, como está o comportamento dele, se você prestar atenção naquela criança e naquele adolescente. E como é possível isso se você está o tempo todo online? Não é possível. E isso é muito sério, porque hoje aumentou muito o número de crianças com depressão, o número de jovens com depressão. Então é muito importante, a partir do momento que se tem filhos, o tempo que tem com eles, ter qualidade e atenção. E isso que a gente está falando, não é que a gente está recriminando a tecnologia. De Pelo jeito contrário, nenhum. hoje em dia a gente não vive sem tecnologia. O mundo é Isso. tecnológico. Mas dizer até que ponto? Bom, aqui eu uso, mas eu tenho a minha família, eu tenho o olhar para o meu filho, para o meu marido, enfim, quem estiver em casa, de prestar atenção no outro. Né? Senão você presta mais atenção no movimento online de redes sociais do que seu filho está fazendo do lado, da falta de atenção que o seu filho sente às vezes. Eu já vi casos, Júlia, da criança, eu presenciei isso, da criança ficar: pai, olha para mim, pai. Pai, eu tô falando com você, pai. Olha para mim. Mas assim, durante uns 5 minutos, até que o pai decidiu olhar. Então, e mesmo assim, olhando na correria, porque estava focado no celular. Isso não pode acontecer. Então, por mais importante que seja o que tem ali no celular, tem o seu filho pedindo a sua atenção. E se chegou ao ponto de pedir a sua atenção é porque está faltando muita atenção ali, né? Exatamente. E se você perceber que o seu filho está muito focado no celular, o adolescente, fala para ele: quando eu estiver falando com você, olha nos meus olhos, olha para mim. Peça isso para os seus filhos. Isso é muito importante, essa troca é importante. O afastamento afetivo, emocional, ele é muito prejudicial ao longo da vida. Os pais têm que ter um contato afetivo, emocional forte com seus filhos. Você tem que ter o vínculo afetivo forte, né? Com Isso. seu filho. E isso tem que ser reforçado todos os dias. Esse vínculo, ele tem que ser fortalecido todos os dias. Não é porque você deu atenção ontem que você acha que hoje está tudo tá bem. Não, Não é hoje, assim. tudo bem. Aumentou muito a quantidade de crianças ansiosas, desatentas, porque só ficam focadas no celular, distantes afetivamente dos pais. E isso vai trazer consequências sérias, Julie, ao longo da vida. Já que a gente está falando de criança, né? Primeira infância, que é tão importante para o desenvolvimento pedagógico da criança, né? Sempre se fala da primeira infância, de 0 a 6 anos. Eu até contei esse caso, vou contar para todo mundo. Quando eu fui matricular meu filho na escola dele para a primeira série, tinha lá no currículo habilidades socioemocionais, que me chamou a atenção. E eu compartilhei aqui com a doutora Marilene. O que seriam essas... E eu vi depois em outras escolas uma coisa muito recorrente, de ensinar a criança a se entender socialmente e emocionalmente.
acho que cai muito nisso, né? A criança também precisa estar preparada, além de ter que saber escrever, a matemática e tal, precisa saber lidar com as suas emoções lá na frente? Fundamental ensinar a criança a ter empatia, a se colocar no lugar do outro desde pequenininho. Isso é fundamental, isso só traz benefícios. Ensiná-la sobre a função das emoções, ensinar como superar algumas emoções, isso é fundamental. É muito bom que se tenha nas escolas, só vai trazer benefícios para o desenvolvimento cognitivo, comportamental, emocional, social dessas crianças ao longo da vida. O que se aprender ali vai ser levado para o resto da vida. E é o que é muito maluco, você vai ensinar a criança como se portar no mundo, né? Exatamente, como se portar no mundo, como lidar com as suas questões emocionais, sabe? Ela reconhecer, entender alguma coisa já das suas emoções, trabalhar isso na escola. Porque lá na frente se torna um adulto emocionalmente mais forte. Não sei se essa é a palavra forte, né? Exatamente, Mas mais você se resiliente. entendendo. Eu fico pensando assim, se você põe isso num currículo de escola, significa que lá para frente o indivíduo ele vai cair naquilo que a gente falou no primeiro bloco, vai começar a se entender melhor e talvez as dificuldades que hoje a minha geração enfrente, a geração do meu filho, né, não vai enfrentar porque cresceu também aprendendo a lidar com emoções. Que muitas vezes a gente não aprendeu. Isso. A gente vai tentar aprender lá com 30 e poucos anos e a gente... Não, na minha época não tinha isso. Bate na porta, né? Não tem jeito. Exatamente. Agora, eles tendo essa oportunidade já desde criancinhas de ter essa empatia, de aprender a ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro. Olha, isso evita até o bullying. De se colocar no lugar do outro. Olha como é bom esse aprendizado socioemocional na escola. Olha, os professores ensinando, se coloque no lugar do outro. Olha como o outro sofre quando ele é ofendido, quando ele é humilhado. Então, isso é muito bom. As questões emocionais sendo trabalhadas desde a infância, esse olhar atencioso, isso só traz benefício. Você imagina uma criança que chega na escola já apresentando um pouco de depressão, de alteração do humor, a professora identificando isso, já conversando com os pais também sobre isso, ela pode ser tratada logo cedo, isso sendo identificado cedo, já começa o tratamento cedo. Olha quanta coisa se resolve. E aí me veio agora uma coisa que aí eu quero que você me diga se eu tô na cronologia ou na linha de pensamento correto. A gente falou agora há pouco de fortalecer o vínculo os pais com o filho. Às vezes, você não tem isso 100% perfeito. Perfeito, a gente não vai conseguir ser perfeito, óbvio que não. Mas, enfim, tentar o máximo que for. Essa criança chega, a criança adolescente, né? Vamos falar, criança, adolescente, jovem. Chega na escola e talvez tenha o déficit de atenção, talvez nível de ansiedade não se comporte tão bem. Por esse motivo de não ter esse vínculo afetivo, esse vínculo emocional com os pais. Não ter um diálogo dentro de casa. Feito. Então, a gente vê o quanto hoje em dia na sociedade é importante mentalmente você ser forte. Eu não sei se é essa palavra, eu estou usando forte, mas eu não sei se essa é a palavra. É resiliente, é forte, é capacidade de superação. Então, aprendendo tudo isso na infância, porque o que acontece, Júlia? Um ambiente onde os pais são extremamente ansiosos, é lógico que essa criança vai ser ansiosa. Primeiro que já tem na carga genética dela. E ainda entra a questão ambiental. Então, você imagina... Ela vê isso todo dia. Ela vê, ela vive e ela o quê? Assimila esse comportamento para ela. Então, você imagina ela chegando na escola nesse nível alto de ansiedade também. Com esse trabalho aí das emoções na escola, pode identificar isso, ajudar essa criança a ter um controle maior sobre a ansiedade dela. Então, isso só favorece ambientes onde os pais são muito ansiosos, prejudica demais a criança. Criança tem que ser criança, criança precisa de uma tranquilidade, precisa de brincar, precisa ter os horários, precisa ter uma rotina organizada. E muitas vezes os pais não entendem isso e fazem a rotina da criança ser igual a deles. E não é assim que isso funciona, né? só causa prejuízos na saúde mental da criança. Então, pais,
proporcionem às crianças uma rotina organizada, sabe, com horário certo para ela fazer as refeições, para ela Criança dormir. precisa de rotina. Precisa de rotina. Isso é muito importante, ter horário para dormir. A criança ela não pode crescer naquele jeitinho largado, porque os pais também ficam e vamos deixar ele também. Não pode. Criança precisa de Já que uma eu vou dormir a rotina. 1 da manhã, a criança vai dormir também junto. Não, é pode. outra coisa. Então aí fica a mãe e o pai de um lado com o celular na mão ali online, a criancinha do outro lado olhando os videozinhos dela, Netflix ali, até saber lá que horas. Que isso? Até depois você fazer com que o organismo modifique, que o cérebro modifique isso, é muito difícil. Então é melhor educar da forma correta. Criança precisa de rotina, de atenção, adolescentes precisam de atenção. Já é uma fase difícil, porque eles querem se impor, eles querem se colocar. É uma fase Eles difícil. querem saber até qual é o papel deles no mundo, Exatamente. né? Querem Não tem medir tua jeito, força, né? medir a força deles. Então, pais, procurem o máximo possível estar atentos aos seus filhos. Isso evita tantos problemas. E se não conseguir sozinho resolver algumas questões que já percebeu no seu filho alteração de humor, mudança brusca do comportamento, está isolado, não quer sair do quarto com o computador, busque ajuda especializada. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. O Alesp Conecta é para isso, é para serviço, é serviço de utilidade pública. Pais, filhos, não tenham vergonha de ir a um psicólogo, de fazer uma terapia. Eu estava falando para a doutora que eu preciso voltar para a minha terapia. Porque às vezes a gente não se entende, o outro, né, tem a função, quem é especialista, de nos ajudar. Então, outro preconceito. Criança, adolescente também precisa ter um terapeuta, uma psicóloga, dentro das possibilidades dos pais. Enfim, não é, nossa, ai meu Deus, como é que eu vou falar que meu filho está passando psicólogo? Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha, você tem que pensar na qualidade de vida do seu filho. Olha, Júlia, muitas vezes o adolescente fica trancado dentro do quarto, quase o dia inteiro, não se alimenta, não toma água. E aí alguns pais dizem, mas é coisa da adolescência. Pode não ser. Pode ser uma depressão instalada e que se você buscar ajuda a tempo, você salva vidas. Lógico. Então, esteja atento ao comportamento e às emoções dos seus filhos. Ficar trancado dentro de um quarto o dia inteiro, sem se alimentar, sem tomar água, sem ir no banheiro, sem querer conversar, às vezes irritado, agressivo, isso indica que está se instalando um quadro de depressão e precisa de ajuda especializada. E a gente faz questão, a gente sabe que é um tema um pouco mais denso, mas a gente precisa dizer e dizer com todas as palavras Salva que vidas. isso existe, né? E precisa começar com o olhar de novo. Isso. Você olhar para o outro. Quando o Roberto sabe disso, que eu sempre falo aqui quando a gente tem temas recorrentes, que a gente esquece de olhar para o outro. A gente está tão preocupado com o nosso dia a dia que a gente esquece de olhar para o outro. Ainda mais sendo filho. Eu acho que a gente está falando do filho, que o filho é mais palpável, né? Quem tem filho entende o quanto você quer um pedaço de você bem, né? Mas também, às vezes, um colega de trabalho, né? Às vezes, alguém da sua família, você prestar atenção no outro. A gente começou esse programa falando sobre estabelecer metas possíveis para o novo ano. Mas se a gente não tiver todas essas questões emocionais muito bem vistas... E dentro do lar? E dentro do lar, a gente não consegue pensar em planejamento, em metas nenhuma, né, doutora? E às vezes, Júlia, a meta pode também incluir você ter um olhar mais amplo dentro do seu lar, para a sua família, para todos ali. Então, pode ser, uma das metas pode ser essa. Esse ano, eu vou ter um olhar, uma atenção melhor para mim e para minha família. Sim. Porque eu estava muito desconectada da família e muito conectada em outras coisas. E agora eu vou praticar a vida no aqui e agora, no presente. Com a minha família. Com a minha família. Meus. E aí tudo ao redor acontece muito melhor. Em relação às metas, lembrando sempre, Júlia, que os sonhos são construídos dia a dia. Então, vá com calma,
passo a passo, acredite em você, não sucumba com os obstáculos, com os desafios, supere cada um deles, encontre em você aí forças que nem você sabia que tinha. Isso vale para o novo ano e para a vida toda. Vencer os desafios, acreditar no seu potencial. É isso mesmo. E para quem ouviu a gente, já está acabando o nosso programa. Para quem ouviu a gente, gostou muito, quer dar uma palavrinha contigo, tanto no consultório como pessoa que escreveu tantos livros falando sobre as emoções e tudo mais. Qual é o seu contato? Você tem um Instagram? O que você pode passar pelo pessoal? Então, @Marilene Ked. Vamos só soletrar. Marilene, o Ked é K-E-H-D-I. Isso. Então tá, Marilene Ked. Isso, vamos por ali. Pode ir. Por ali, aí o pessoal te chama no direct e aí você encaminha o que for melhor. É Legal. Um prazer. Doutora, obrigada por ter vindo, ter falado tanta coisa importante pra gente pensar mesmo, né? Obrigada. Eu que agradeço sempre. Este foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre como organizar as emoções e ganhar melhor qualidade de vida. Até o nosso próximo programa.